A CPMI do INSS vai ouvir hoje o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele ocupou o cargo de janeiro de 2023 até maio deste ano, quando as fraudes no INSS foram reveladas pela Operação Sem Desconto. A reunião da CPMI está marcada para as 4 da tarde, horário de Brasília. Na segunda-feira, dia 8 de setembro, a comissão vai ouvir o ex-ministro Carlos Lupe. Ele esteve à frente da pasta da Previdência até maio deste ano, quando estourou o escândalo dos descontos indevidos nas folhas de pagamento de beneficiários do INSS. Já no dia 22, senadores e deputados vão ouvir o último ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. A CPMI também já conseguiu intimar e marcar os depoimentos de 2 personagens importantes para os trabalhos da comissão. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camizotti. Eu quero aqui informar que já houve a intimação tanto do Camizotti como do Careca do INSS e há uma previsão de oitiva do Camizotti para o dia 15 de setembro e do Careca do INSS no dia 18 de setembro. E olha só, em depoimento na quinta-feira, a CPMI do INSS, a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas, disse que o INSS ignorou a recomendação da Controladoria de não renovar acordo para desconto de associados com a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. As primeiras denúncias do Ministério Público Federal à Controladoria Geral da União a respeito de entidades que faziam descontos irregulares foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a CONTAG foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim. Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS avaliar a pertinência da renovação do acordo de cooperação técnica com a CONTAG. Mas o procurador-geral do órgão não concordou e recomendou a renovação. O órgão INSS tinha conhecimento que quase 100% dos associados disseram que não autorizaram o desconto. Mas mesmo assim, tudo foi desconsiderado. E essa entidade que tem a primazia lá de 94 até hoje, ela continua descontando dos associados. Eliane Viegas afirmou que a Controladoria Geral da União informou ao INSS e ao Ministério da Previdência que a auditoria constatou a fraude nos descontos em julho de 2024. Uma vez comunicado ao presidente do INSS, a senhora sabe ou recorda quem era o presidente do INSS nessa oportunidade? Foi o presidente que foi afastado na operação. A senhora me diz o nome dessa pessoa? O senhor Alessandro Stefanuto. A auditoria apontou que os descontos nos benefícios e aposentadorias saltaram de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Para concluir o relatório, 1.273 aposentados e pensionistas que tinham os descontos irregulares foram ouvidos. Todos os estados brasileiros foram visitados pelos auditores da CGU. E olha só, após os questionamentos do relator, a representante da Controladoria Geral da União respondeu perguntas de outros parlamentares. Ela foi questionada sobre o período de descontos ilegais e ligações políticas de entidades acusadas de descontos ilegais com o governo federal. Os parlamentares apontaram que localizar o dinheiro descontado deve ser uma das prioridades da investigação.
O vice-presidente do colegiado, o deputado Duarte Júnior, anunciou que a CPMI vai escutar Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca, do INSS, no dia 15 de setembro. A senadora Elisiane Gama afirmou que no governo Bolsonaro, mesmo a pedido do Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União não fez auditorias nos acordos de cooperação técnica firmados pelo INSS. Em 2018, nós recebemos, o governo de transição do então presidente Bolsonaro recebeu a informação de que havia um rombo da ordem de 70 milhões de reais por descontos associativos feitos de forma irregular. Em 2019, a própria doutora Eliane colocou aqui, ela começou a receber informações relativas a essas mesmas denúncias, inclusive com atas e relatórios, naturalmente, na sua diretoria. Qual foi a ação do ministro-chefe da CGU? Nenhuma. Nenhum pedido de auditoria, nenhuma ação mais enérgica de fiscalização. A legalidade dos acordos firmados com o INSS pelo Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, foi questionada pelos senadores Alci. A Lei 13.019 de 2014, ela é muito clara no artigo 39. Parente até segundo grau não pode ter nenhuma relação ou convênio com nenhuma instituição. Então, tanto a CONTAG quanto o SINAP nem poderiam estar com o acordo de cooperação com o INSS, porque a lei proíbe. E a CGU nunca fez nada com relação a isso? As instaurações dos procedimentos administrativos de responsabilização, eles estão sob a responsabilidade de outra secretaria, da Secretaria de Integridade Privada. Então, eu desconheço de que forma houve essas tratativas entre a AGU e CGU em função da instauração desses processos administrativos de responsabilização. A CGU considera que a dispensa de biometria para o sindicato dirigido pelo irmão do presidente Lula, contrariando alertas técnicos e decisão do TCU, foi um ato de improbidade administrativa. Houve, então, uma excepcionalização para a utilização da biometria, ou para não utilização da biometria, e ela alcançou todas as entidades. Não estamos falando especificamente de uma ou outra. O deputado Alencar Santana apresentou um documento do PROCON de São Paulo comunicando que o órgão realizou uma reunião com representantes do governo Bolsonaro apresentando as denúncias e que nada foi feito. Noticia a participação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do presidente do INSS à época, Renato Vieira, e também do Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, onde o PROCON São Paulo aqui noticia as irregularidades e as entidades, pedindo a suspensão desses convênios. E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. O líder do PT e o líder da oposição no Senado ressaltaram a importância de localizar o dinheiro descontado dos benefícios. Esse é um problema que a gente precisa ir atrás. E não é para acusar o governo anterior do anterior, o outro governo e este governo. É para proteger os aposentados brasileiros. Isso aqui a gente tem que buscar o dinheiro. Para onde foi essa grana? O caminho do dinheiro. Quem se locupletou com este recurso? Que aqui a gente está tratando de forma, de como essa ação era tratada dentro da Previdência. Essa casa conseguiu intimar o Antônio Antunes, careca do INSS, e o Camizotti. E há uma confirmação de que essa tão esperada oitiva, que são personagens importantes para essa CPMI, será Antônio Antunes, o careca do INSS, no dia 15 de setembro e o Camizotti no dia 18 de setembro. Ajuda com medicamentos para o trabalhador e assistência aos municípios que comprovem não ter meios para elaborar ou manter atualizado o seu plano diretor. Projetos que estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira. O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, estabelece que municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar plano diretor, ou seja, definir regras para o crescimento ordenado da região. A exigência vale também para municípios que integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e áreas de especial interesse turístico. Mas, na prática, muitos municípios, principalmente os menores, não cumprem a exigência da lei por falta de condições.
O texto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos determina que a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos municípios para que eles possam elaborar seus planos. Outro projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos cria o Programa de Medicamentos do Trabalhador. A ideia é assegurar o fornecimento de medicamentos para os empregados e seus dependentes, com a coparticipação dos empregadores no custeio dos remédios. De acordo com o texto, as empresas que aderirem ao programa terão desconto no imposto de renda. E olha só que pauta importante. No plenário, a previsão é de que os senadores votem amanhã, em sessão marcada para as 14h, um projeto que aumenta a pena para quem fornecer bebida alcoólica ou qualquer produto que possa causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê punição mais dura para quem vender, entregar ou até mesmo oferecer gratuitamente essas substâncias a menores de 18 anos. Pelo texto, a pena, que atualmente varia de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, poderá ser aumentada em 1/3 ou até a metade caso a criança ou o adolescente consuma o produto fornecido. O objetivo é reforçar a proteção a menores contra substâncias nocivas. A proposta atende a uma demanda antiga de especialistas em saúde pública e defesa dos direitos da infância. Também está na pauta do plenário o projeto de lei que dá aos estudantes o direito de acessar gratuitamente todas as informações e documentos da vida escolar e acadêmica. A proposta veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado e, se virar lei, os estudantes terão mais facilidade e transparência para acompanhar o histórico escolar sem precisar pagar por isso. E olha só, o pagamento de dívidas do governo reconhecidas judicialmente será limitado. Uma proposta de emenda à Constituição, também aprovada pelo plenário, retira do teto fiscal do governo esses débitos. O texto deve ser promulgado pelo Congresso Nacional na próxima terça-feira, em sessão marcada para as 15h. O objetivo é limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas, e criar novos prazos especiais para parcelamentos de débitos previdenciários. A PEC também retira esses débitos da meta fiscal do governo. O governo utilizou-se desse instrumento para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública. Nós estamos usando como base o limite de despesa que nós tivemos em 2025, com os créditos. Estamos botando ele como sendo o novo limite de despesa desse ano. Para quê? Senhor presidente, para poder encaixar 12 bi ou 12 bi 500, que é a previsão que vai ter lá. Na prática, a PEC cria uma regra de escalas. Quanto maior a dívida em precatórios de estados e municípios, maior será a parcela obrigatória da receita destinada ao pagamento. O percentual varia de 1% para aqueles que têm menos de 15% de estoque de precatórios não pagos em relação à receita corrente líquida, a 5% para aqueles que têm mais de 85%. É praticamente impossível administrar um orçamento com a imprevisibilidade que existe hoje em função dos precatórios. Tem se esquecido nesse país que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício. Os critérios de atualização dos precatórios passam a ser a soma do IPCA mais 2%. A PEC permite também que a União abra uma linha de crédito usando bancos públicos federais para ajudar no pagamento dos precatórios. Vai ajudar as prefeituras a terem fôlego nos seus pagamentos. E não significa um calote, significa um reescalonamento. Por que o governo Lula, que é um governo gastador por natureza, ele não vai lá e corta ministério e faz o seu dever de casa? Nós faremos essa promulgação na próxima terça-feira, às 15 horas, antes da deliberação da ordem do dia. Vamos ver agora quais são os outros destaques da semana na nossa agenda. Nessa terça-feira, às 9h, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que regulamenta a posse dos animais de estimação no caso de dissolução da união estável e do vínculo conjugal dos responsáveis.
Às 10 horas desta terça-feira está prevista a sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Administrador, que é celebrado em 9 de setembro. Às 9 horas de quarta-feira, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto que endurece a resposta penal aos crimes cometidos com violência. Às 10 horas de quarta, uma audiência pública marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater desafios e impacto econômico da mineração e beneficiamento das terras raras no Brasil. Às 10 horas de quinta-feira, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para comemorar os 80 anos do Conselho Federal de Medicina. E a semana se encerra às 2 da tarde de sexta-feira, com sessão especial prevista no plenário do Senado para comemorar os 40 anos do projeto Calha Norte. O projeto foi criado em 1985 pelo governo federal para incentivar o desenvolvimento e a integração na faixa de fronteira da Amazônia Legal. Durante muito tempo, o Calha Norte esteve subordinado ao Ministério da Defesa. Hoje ele é vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Senadores homenagearam na última sexta-feira os corretores de imóveis. A sessão especial ocorreu a pedido do senador Exalci Lucas. No dia 27 de agosto de 1962, foi promulgada a lei que regulamentou a profissão de corretor de imóveis, após um processo de mobilização nacional da categoria. Desde então, passou a ser considerado o Dia do Corretor de Imóveis em todo o território brasileiro. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para celebrar essa data. Corretor de imóveis é mais do que um intermediador, é um consultor, um conselheiro, alguém que lida com sonhos, com expectativas e com conquistas. É ele quem abre as portas, literalmente, para novos começos e que passa ao seu cliente o sentimento da conquista. A homenagem destacou a importância desses profissionais na economia do país. Uma data que vai muito além do caráter comemorativo. É histórica, pois reafirma a importância de uma categoria que movimenta a economia, realiza sonhos, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Ao longo dessas mais de 6 décadas, a categoria evoluiu muito, conquistando espaço, respeito e credibilidade. Eu estou aqui como ministro do Tribunal de Contas para homenagear quem trabalha, quem gera emprego e que arrisca seu capital, arrisca através do seu trabalho a possibilidade de o país ter perspectiva e futuro. Esta profissão exige conhecimento técnico, ética e compromisso, pois lida diretamente com o patrimônio e o sonho das pessoas. Ao fim da sessão, foi entregue uma homenagem aos senadores Exalci Lucas, em nome do COFES, Cresce e Sindimóveis. Obrigado. E o plenário do Senado aprovou semana passada um projeto que altera a lei da ficha limpa e unifica a inelegibilidade em 8 anos. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar depois do fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total de inelegibilidade para mais de 15 anos. O projeto antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos passados e futuros, podendo beneficiar políticos já condenados. O projeto foi apresentado em 2023 pela deputada federal Dani Cunha. No Senado, foi relatado pelo senador Everton. Ele acatou uma sugestão do senador Sérgio Moro para que, em casos de condenação por crimes graves, como cometidos contra a administração pública, lavagem de dinheiro, tráfico e racismo, fique mantido o prazo de contagem de inelegibilidade atual. Esses que cometem os crimes gravosos, como foram relatados pelo senador Moro, não estão sendo atendidos aqui nessa lei. Obviamente, nós vamos continuar no formato que está.
trabalhar. Nós estamos preservando a essência da lei da ficha limpa com as emendas que foram aqui acolhidas, redacionais. O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição em que houve condenação por prática abusiva, da condenação por tribunal colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto também prevê um teto de 12 anos em caso de várias condenações. Diminui significativamente o período total de inegibilidade em muitos casos, enfraquecendo o efeito dissuasório da lei da ficha limpa. Está afrouxando mesmo. É uma questão de justiça, porque de fato estabelece os prazos prescricionais para evitar que a condenação ela não tenha fim. Esse projeto de lei, ele atinge de morte o espírito da lei da ficha limpa. Por que 8 anos, não 9, não 7, não 6? Porque 8 anos são 2 eleições. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. Está no texto da lei 8 anos. Não pode ser 9 nem 20. Impulsionada pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, o Senado aprovou o projeto que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e penaliza empresas que usam a inadimplência como estratégia de negócios. O texto aguarda sanção presidencial. A votação da proposta foi impulsionada pela operação da Polícia Federal Carbono Oculto de combate ao crime organizado no setor de combustíveis. O projeto cria um código de defesa dos contribuintes e define devedor contumaz como aquele que possui um débito mínimo de 15 milhões de reais e a perpetuação da dívida no tempo. O tema que desde o início da tramitação gerou o maior grau de debates, especialmente desde a semana passada, onde mega operações acabaram atuando em São Paulo e outros estados da federação, ganhou um grande protagonismo. O que é que se viu? A prática do devedor contumaz, que são empresas concebidas para a prática do crime, que fazem da sonegação um modelo de negócio, se espalhou e viu-se o crime organizado, milícias e facções querendo se filtrar em setores estratégicos da nossa economia. Entre os principais pontos do texto estão mudanças na lei do petróleo para coibir o uso de laranjas em empresas de fachada, reforços na prevenção à lavagem de dinheiro e maior rigor para crimes cometidos por devedores já definidos como contumazes. Cerca de 1.200 CNPJs devem cerca de 200 bilhões de reais para o governo, para a Receita, para o povo brasileiro. E o pior nesse cenário é que, ao olhar da Receita, esses 200 bilhões de reais, eles são irrecuperáveis. A proposta prevê benefícios para empresas inadimplentes que passam por dificuldades pontuais, tratando de forma mais benéfica o bom pagador. Nós estamos inovando, trazendo para a legislação algo que muitas vezes está em regulamentos que não são tão conhecidos lá na Receita Federal, que o histórico de bom pagador pode trazer benefícios para as empresas que são regulares. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.